você perguntar quando foi sua grande virada, ou seja, sua grande pivotagem, eu digo que a maior foi a primeira, porque depois tiveram grandes pivotagens, muitos fracassos, muitos erros na minha vida, muitas quedas, mas também muitas. Mas essa, vitórias também, né? muitas vitórias. Mas essa foi a primeira. Foi a primeira, porque eu mudei um status quo, eu mudei uma situação que você de pobreza. Tinha, ali você entendeu a força a energia do dinheiro, do empreendedorismo, e de ganhar dinheiro. Você não sabia muito bem o que era empreender, na verdade, você fez por necessidade, inclusive, né? Se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, sua vida vai ser difícil de insucesso e de pobreza. Vai ser mediana. Vai ser mediana para não dizer medíocre. Mas se você estiver disposto a fazer o que é difícil, meu amigo, como a gente, criar coisas, estar enfrentando sempre, empreendendo sempre na vida dos negócios, sua vida será fácil, de sucesso e até de riqueza. Ainda que você esteja numa situação estável, se você não tiver ainda incomodado, insatisfeito e tiver um propósito, você não vai fazer mais nada. Ninguém constrói riqueza sem empreender. Eu não estou falando de empreendedorismo empresarial por enquanto, não. Estou falando de empreender antes na vida, acreditar que é possível, acreditar em você. Resolver problemas. Resolver problemas. Aí depois, quando você acredita que é possível, acredita em você, adquirindo uma mentalidade, aí fica muito mais fácil você montar empresas. Olá, bem-vindos ao programa Pivotando aqui no SBT News, dos erros aos grandes acertos. E o que é pivotar, se não a grande mudança que você fez na sua vida, nos seus negócios, na sua carreira? Para isso, eu sempre vou trazer convidados especiais que têm uma história para contar, lições de vida para falar com vocês, para explicar como foi a grande pivotada da vida deles. Hoje eu trago um grande empresário, um empresário brasileiro, um empresário que chama, como se diz, raiz, né? Chamado Janguier Diniz, além de um grande empresário, é meu amigo. E aí, Janguier, obrigado por ter vindo ao Pivotando. É um prazer estar aqui, Kepler, para a gente trocar ideias aí, falar sobre pivotar. Falar sobre superação de adversidade, porque pivotar nada mais é do que superar a adversidade, né? E você tornar-se um resiliente e até um antifrágil, né? Porque quando você pivota, você torna-se uma pessoa igual ou até melhor. Por isso que eu digo resiliente ou até antifrágil. E no seu caso, você se transformou num grande empresário depois de várias pivotadas na vida. E é isso que a gente vai contar aqui para quem está nos assistindo. Mas antes de tudo, quem é Janguier Diniz? Quem é Janguier Diniz? Interessante, né? Eu sou um sonhador, mas não apenas um sonhador, né? Uma pessoa que transforma o seu sonho num projeto de vida, num propósito de vida, e aí quando ele transforma num propósito de vida, sai de baixo, né? Que ele passa por cima, ou seja, começa a trabalhar com muita determinação, com muita disciplina, com muito foco, com muita persistência, com muito compromisso com o seu sonho, e, sobretudo, com muita iluminação divina, né? Porque eu sempre digo que a gente tem que ter sempre Deus ao nosso lado para poder superar os obstáculos, as adversidades e transformar os sonhos em realidade. Mas Janguier também é um inconformado compulsivo, um inconformado com o status quo. Sempre foi assim, Janguier? Sempre foi assim, né? Desde lá atrás? Desde o começo? Mas conta pra gente o começo. Como é que foi? Porque hoje que você está traduzindo é o que você representa para milhares e milhares de empreendedores que você comunica e fala e orienta e ensina, seja através do seu grupo educacional, seja através do Instituto Êxito, seja através das suas redes. Mas como era o Janguier de antigamente? Como era o Janguier lá atrás ainda? Era uma pessoa muito pobre, filho de pais agricultores, analfabetos, que não tiveram oportunidade de estudar. Nascido lá no sul da Paraíba. No sul da Paraíba. Mas, na verdade, veio do Mato Grosso. Uma pequena cidade que não tinha nem no mapa, né? Porque eu sou da Paraíba, eu sou do sul da Paraíba, chamada Santana dos Garrotes. E quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais, fugindo da seca, se mudaram para o Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Foi, Mato Grosso do Sul. Para Naviraí do Mato Grosso. E aí foi lá que eu montei o meu primeiro empreendimento, né? Com 8 anos de idade. Primeiro empreendimento com 8 anos de idade. Primeiro empreendimento empresarial, porque apesar de ser um empreendimento informal, era um empreendimento que era uma caixa de engraxate.
eu via meus colegas irem à matinê. Eu sempre estudei escolas públicas, Kepler, sempre, né? Devo muito às escolas públicas. Inclusive, me formei na Universidade Federal. Fiz mestrado, doutorado. Mas você fez escola pública lá no Sempre. Mato Grosso do Mato Sul, Grosso depois do quando Sul. você foi para Pernambuco, continuou a Continuei escola pública. né? Então, eu via meus colegas irem à matinê aos sábados, ao cinema, e eu não podia ir, porque meu pai era peão de fazenda, ganhava um salário mínimo. E aí eu falei, eu tenho que pivotar, eu tenho que sair dessa situação, desse status quo de pobreza, né? Nessa situação de dificuldade, de adversidade. Foi aí que eu resolvi criar uma caixa de engraxate, construí, fiz uma caixinha triangular e comecei... Você construiu a sua caixa de engraxate? Eu, com a ajuda de um tio meu, fiz Pegou a madeira, foi lá... Pinos, me lembro, eram umas tábuas de pinos. E pegou aonde essas tábuas? Comprou? Lá na serraria. Na serraria? Fui lá na serraria, peguei umas tábuas lá e peguei um serrotezinho e fiz a caixa. Fui lá Com 8 anos de idade. 8 anos. Na feira comprei a graxa, comprei a escova, né? E comecei a engraxar sapatos, ou seja, comecei a ganhar dinheiro. Senti aos 8 anos de idade o sabor de ganhar o seu próprio dinheiro. E como foi na sua casa? Foi aí que eu me tornei um empreendedor. Mas como foi na sua casa ganhando esse dinheiro? O que sua mãe disse? Foi maravilhoso, porque eu não tinha dinheiro para lanchar na escola. Então, quando eu comecei a engraxar sapato, eu podia ir à matinê ao sábado e ainda levava um dinheirinho para casa, ou seja, ainda contribuía, né? Mesmo que fosse minimamente, mas contribuía com ajuda em casa, ainda podia lanchar na escola. Então ali foi a minha primeira pivotagem. A gente está falando aqui de pivotar. Pivotar é você sair de um status quo para mudar de vida, para superar obstáculos, superar adversidade. Então, para mim, você perguntar quando foi sua grande virada, ou seja, sua grande pivotagem, eu digo que a maior foi a primeira, porque depois tiveram grandes pivotagens, muitos fracassos, muitos erros na minha vida, muitas quedas, mas também muitas... Vitórias também, né? Muitas vitórias. Mas essa foi a primeira. Foi a primeira, porque eu mudei um status quo, eu mudei uma situação que você de pobreza. Tinha, ali você entendeu a força, a energia do dinheiro. Do empreendedorismo, e de ganhar dinheiro. Você não sabia muito bem o que era empreender, na verdade, você fez por necessidade, inclusive, né? Mas depois por necessidade. E como o empreendedor ele é ambicioso e ambição é virtude, né? A gente sabe o que não é virtude é ganância. Eu via meus colegas ganhando mais dinheiro que eu vendendo picolés e vendendo laranja. E aí eu vendia a caixa de engraxate com a ambição para querer ganhar mais dinheiro e ia na Ceasa, comprava aquelas caixas de laranja mexerica e comecei a vender de casa em casa. Laranja mexerica, de casa em casa. Então, foram várias pivotagens, várias viradas que a gente vai falar aqui ao longo da nossa, você primeiro do nosso do engraxate a laranja mexerica. Depois vendedor de picolé. E aí você se muda para Pernambuco com a família? Não. Quando eu fiz 10 anos, meu pai vendeu tudo que tinha, que não era nada. Era uma casinha de madeira. E com esse dinheiro da casinha de madeira, comprou uma Kombi velha, botou as panelas dentro, os filhos, que já eram 5, minha mãe, meus irmãos, uma tia minha que morava conosco, que foi para Rondônia, para Pimenta Bueno. Ah, foi para Rondônia, não foi para Pernambuco? Não, fomos para Rondônia, Pimenta Bueno. E lá eu morei 4 anos lá eu fiz de tudo, né? Quando cheguei lá com 10 anos, dando escola pública também. Mas você não começou vendendo? Não, lá eu comecei como garçom. E por que não venda? Porque não tive oportunidade, né? Não tive oportunidade, mas fui vendedor depois. Depois de garçom, eu fui trabalhar numa loja de roupas para vender. Isso já com 12, 13 anos? 12, 13 anos. Loja de roupa, depois fui trabalhar como office boy no escritório de contabilidade e depois como locutor infantil. Antes de fazer 14 anos, na radiodifusora da cidade. Olha, você tem voz de locutor. Ouvinte é quem manda. Ligue para cá, peça a sua música, ofereça a sua... Mas ocorreu uma outra grande pivotagem lá, em Pimenta Bueno. Olha, tá vendo? São várias pivotadas nesse programa. A gente vai contar aqui muitas. Aconteceu, meus amigos, obstinado. Eu chamo o meu seguidor de obstinado. Inclusive, tem um livro que trouxe de presente para você aqui, que é Seja um Fodido Obstinado. Com O, viu? Com O. F-O. Jamais um fudido com U, vitimizado, né? Então, como sou um verdadeiro obstinado, quando eu terminei o primeiro grau lá em Pimenta Bueno, em Rondônia, não tinha o segundo grau na cidade, acredita? Não tinha. Ou seja, ensino fundamental não tinha o ensino médio. Só tinha em Ji-Paraná, só tinha em Porto Velho e Cuiabá. E aí meu pai queria que eu fosse trabalhar de peão, como ele. Mas eu já tinha... E seus irmãos trabalhavam com seu pai?
Meus irmãos eram mais novos que eu, Tá. né? Então, eu Não. tinha 14 anos. Você era o que trabalhava, na Eu verdade. trabalhava. E aí eu falei, não, eu quero estudar, porque eu sabia que eu tinha que achar uma chave que mudasse a minha vida. Que eu escrevo no meu livro, O Código Secreto da Riqueza, as 12 chaves, que eu trouxe também para lhe presentear. Muito bem. Então, e uma das chaves era através da educação. Tá, mas você Não. tinha uma noção, você não tinha certeza. Não, mas Porque você não tinha não preparo. outra alternativa. Não tinha alternativa. Então foi empreender, além de empreender por necessidade, você era um cara incomodado também. Incomodado com o status quo, como eu estou dizendo. Incomodado. E aí, como não tinha lá, e meu pai queria que eu fosse trabalhar de Então você peão, viu um problema que não tinha na cidade e depois resolveu resolver esse problema através de uma solução que foi a qual? definição do empreendedor. Exato. O que é empreender? Resolver problemas. Então tinha um problema que se eu ficasse lá e não resolvesse, eu ia ser o quê? Eu ia ser um peão, ou sei lá. Mas aí eu resolvi pivotar. Eu peguei minha roupa, meu amigo, botei na mala e falei, eu vou para o Nordeste, que eu vou estudar. Eu quero estudar, porque eu sabia que a única chave, a única luz no final do túnel para mim, para eu sair daquele estágio de pobreza, era através do estudo. E lá não tinha segundo grau. Mas por que o Nordeste, assim? Porque foi que te meu deu? pai não podia me pagar para eu estudar no outro canto. Então eu sabia que lá eu tinha parentes. Você tinha um parente, ou seja, tinha uma referência. Eu falei, eu vou procurar lá os meus parentes, como de fato procurei uma tia, depois um tio meu que era advogado, e comecei a trabalhar com ele graças a uma competência que eu adquiri. Por isso que eu sempre digo nas minhas palestras que, meu amigo, habilidades e competências adquiridas através da educação muda a vida e história de destino. Eu tinha feito o curso de datilografia, Kepler. Você chegou a fazer, não? Datilografia? SDFG. Sim, eu datilografia. Fiz. Por carta, né? Era por correspondência? Não, o meu foi na prática mesmo. Não foi por correspondência, não. Você está falando do Instituto Universal Brasileiro, hein? Lembra? É verdade. Eu fiz curso, mas depois eu fiz datilografia presencial. Então eu pivotei, peguei minha mala, me mandei, graças a essa competência, meu tio não me conhecia, eu contei a história para ele, aí ele me deu um emprego. Tá, mas antes do emprego, deixa eu só concluir aqui um raciocínio. Você teve uma experiência, teve várias experiências como vendedor, você teve uma experiência como garçom, você teve uma experiência como locutor. Aliás, adorei o tom da voz, né? Como é que... Dessas coisas que você fez, o que te mais... O que você gostava mais? Por que você não foi ser locutor em Pernambuco, por exemplo? Porque eu queria era vencer na vida, né? E na época, quando eu cheguei lá, a primeira oportunidade que apareceu, eu peguei. Que foi para ser office boy do escritório de advocacia do meu tio, que me deu um emprego. Na época, como é que eu ia conseguir em Recife, uma metrópole, um emprego de locutor? Eu consegui lá em Pimenta Bueno, que era uma pequena cidade, e a rádio, na realidade, não era rádio, era um serviço de alto-falante, com 2 alto-falantes nos postos. A sua eloquência, as suas palestras devem ter vindo disso, inclusive. Eu acho que sim, né? E aí, graças a essa competência que foi o curso da datilografia, eu consegui meu primeiro emprego e aí começou a minha vida. Aí, depois eu tive várias pivotagens ao longo da minha jornada. Com o seu tio, né? Com o meu tio, né? Com o meu tio começou a minha vida. Eu queria ser médico, mas eu sempre digo que a modelagem é uma chave importantíssima na vida de todo ser humano. E comecei a modelar o meu tio, que era um bom advogado. E aí tirei aquele pensamento de ser médico. E falei para ser advogado. Porque na realidade eu não queria ser médico, eu queria era vencer na vida. E eu falei, é muito mais fácil vencer na vida se eu modelar o meu tio, que é advogado famoso aqui, porque eu vou ter mais oportunidade na vida. E de fato, o direito, né? Que foi outra pivotagem, porque eu ganhava um salário mínimo, morava num quartinho de uma gráfica, né, estudava em escola pública, e aí quando eu consegui passar no vestibular de Direito, já foi uma grande mudança na minha vida, uma grande virada de chave. Um cara vindo de uma família muito pobre, né, nascido na Paraíba, Mato Grosso, depois Pimenta Bueno em Rondônia. Entrar numa das melhores universidades do país foi uma pivotagem, foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave importantíssima. Eu não chamo de pivotagem, eu chamo de virada de chave. As pessoas me perguntam, e aí, quando foi sua grande virada? Não houve apenas uma virada, não houve apenas uma pivotagem, mas muitas viradas. Muitas vezes. E essa, de passar no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco, foi uma grande virada, porque eu entrei numa das melhores universidades públicas, né, do Brasil, e ali realmente começou a minha vida
que antes era difícil, começou a melhorar a minha vida. Vocês estão vendo que Janguier sempre fez escolhas, né? Tomou decisões decisões que mudaram o destino dele a partir dessas decisões. E de um incômodo, de uma insatisfação, de tentar resolver problemas, foi lá até que encontrou, vamos dizer, o dom dele, né? Até que encontrou aquilo que começou a dar o dinheiro de verdade, digamos, que foi a advocacia, né? Que foi onde você começou, né? A vida é feita de escolhas, né? Você escolhe aquilo que pode mudar a sua vida, a sua história, o seu destino. Eu escolhi ir embora, deixar meus pais com 14 anos. Hoje a gente tem filhos, 16, 17 anos, tem até medo que o menino vá para a rua, né? Eu não, eu fui embora, peguei a mala. Eu escolhi superar esse obstáculo, essas adversidades e com o objetivo de vencer. E tive a ajuda do meu tio Nivan Bezerra, que foi o meu segundo pai, que me deu o meu primeiro emprego, me permitiu estudar mesmo em escola pública, mas estudar em Recife, e aí eu passei no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco, uma das melhores universidades do Brasil, e mesmo antes de me formar, eu já despertei o dom de empreender empresarialmente. Pois é. Desta feita, empreender você começou, formalmente. Quando você começou a montar negócios. Exatamente. Né? Foi que antes de me formar, o empreendedor, eu sempre digo que ele tem que ser ousado, corajoso, tomar risco. E antes de me formar, eu tinha um empregozinho com meu tio lá, estudava direito. Eu resolvi pedir demissão. Meu tio ficou até chateado. Você vai sair? Eu falei, vou, porque eu quero empreender. Foi aí que eu montei uma empresa de cobrança com mais 2 colegas, formalmente, numa empresa... Você já estava formado? Não, ainda não tinha me formado ainda. E aí comecei a ganhar um dinheirinho, mas a empresa quebrou. Aí eu voltei para o meu tio, ele gostava muito de mim, eu era um bom profissional, voltei para trabalhar com ele. Me formei em Direito, aí montei novamente uma outra empresa de cobrança, graças à habilidade que eu tinha aprendido com os meus colegas, eu tinha aprendido, mesmo quebrando, mesmo fracassando, você tem que pivotar. Exato. E aí eu aprendi com os erros, porque o que eu tinha... Porque você quebrou e aí você viu quais foram os erros que você cometeu. Exatamente. E, né, quais foram as lições aprendidas daquela situação com os seus sócios. Exatamente. Viu também a história de como é que é conviver com sócio, né, que não é fácil. Casamento, sociedade, casamento. Eram 2 sócios com cabeças totalmente diferentes. Não deu certo, quebrou a empresa. Voltei a trabalhar com meu tio, me formei e depois montei outra empresa. De quê? De cobrança também, porque tinha aprendido. Você aprendeu a cobrança, você entendeu que aquele era um modelo de negócio, você viu quais são os erros e agora eu vou montar a minha. Exatamente. Sem cometer os erros que eu tinha cometido. Sem cometer, né? Aprendi com os erros, com os fracassos. Mas quais foram esses erros? Que você... Apurado não é lucro, tudo que entrava... Então vamos lá, apurado não é lucro, gastar mais do que entrava, ganha. A gente gastava mais do que ganha. Deixava a empresa na mão dos outros. Ou seja, que outros? De funcionários? De funcionário, achava que nós éramos os donos, e aí não trabalhava de forma árdua e extenuante, ou seja, a gente ia às vezes só pela manhã, porque era dono, achava que podia... Não, são muitos erros que você não pode mas vamos cometer. lá, vamos tentar, tenta lembrar, enumerar, porque é importante para quem está assistindo, porque foram a partir desses erros que você fez falta de capacidade de liderança, a gente chegou a ter 50 cobradores. Conhecimento? Sim, falta de conhecimento do mercado você também. Você estudava pouco? Não, eu sempre estudei muito, mas em relação ao negócio eu estudava pouco. Então, é preciso estudar falta o negócio. Falta de conhecimento, você tem que conhecer tudo sobre o negócio, sobre o serviço, sobre os concorrentes, a gente não conhecia. Né? O mercado inteiro. O mercado inteiro, e aí, devido a esses problemas, a gente quebrou. Certo. Então, mas um dos principais é que apurado não é lucro. A gente recebia dinheiro, a gente ganhava os honorários e ganhava um percentual dos juros cobrados dos devedores, né? Mas aí a gente achava que aquilo era muito dinheiro e começou a gastar e para pagar a empresa. A empresa que tinha passado os títulos para cobrar. Ou seja, usava o dinheiro da própria empresa que na hora de repassar o dinheiro não tinha. Exatamente. E aí foi isso que travou. Foi aí que quebrou, a gente voltou para trabalhar com meu tio. Depois me formei e montei outra empresa, não cometendo os mesmos erros. Mas, infelizmente, eu comecei a ganhar dinheiro também. Só não era mais com sócio, né? Para você ter sócio, você tem que saber, porque sociedade é casamento. E você tem que trazer sócio que agregue. Sócio que não agrega, meu amigo, é a pior coisa que existe. E, infelizmente, os 2 sócios não agregavam. Quando eu montei a empresa sozinho, eu comecei a crescer novamente. Comecei a ganhar dinheiro novamente. Só que não cometi os mesmos erros. Né? Mas cometeu outros.
Não foram erros meus, aí foi o erro do mercado. Não é erro do mercado, foi uma crise do mercado. Vieram aqueles planos econômicos e o juro acabou. Teve uma época que ficou sem juros. O que a gente ganhava era um percentual de juros. Foi aí que eu resolvi pivotar. Aí você pivotou o negócio. Pivotei o negócio. Você tinha uma empresa de cobrança e foi para o quê? Eu fechei o negócio. Fechar é pivotar. Você aí fechou. eu decidi ser juiz federal. Então você aplicou para concurso público. Aí sim é uma pivotada. É uma pivotada enorme. Aí pivotada enorme. É uma virada de chave. Antes de falar do concurso público, eu estou me lembrando aqui, eu li tem um artigo que você escreveu em 2020, agora recente, 2, 3 anos atrás. Você disse assim: vitórias também são feitas de fracassos. Você acredita, então, por conta desse texto aqui que você escreveu, que as suas vitórias de hoje foram embasadas nos seus fracassos? Claro. Eu sempre digo, Kepler, que na garupa do sucesso cavalga sempre o fracasso. O fracasso está muito próximo, está sempre na garupa. Você vai lutando para ter sucesso, mas o fracasso está ali. Se você titubear, chega a um ponto. E como é que você se livra do fracasso? Através do preparo. Você vai se preparando. Você evita o fracasso, mas se você enfrenta o fracasso, que alguém que pode estar assistindo aqui pode estar nesse momento fracassando, né? Triste, desolado. Qual é então, como é que você fez? Melhor lição do fracasso. Você pode estar na iminência de fracassar, mas pode não fracassar. A primeira lição é que você não desista, né? Que você continue lutando, procurando não cometer os erros que já cometeu, para evitar o fracasso. Mas se fracassar, o que é que você deve fazer? É um dos princípios da resiliência, é você aprender com seus fracassos, com seus erros, para não cometer de novo. Foi assim que eu sempre fiz na minha vida. Eu errei, fracassei, mas aprendi. Né? É um princípio da resiliência, que é uma das chaves importantíssimas do Código Secreto da Riqueza. O Código Secreto, daqui a pouco a gente fala dele, a gente vai falar dele, porque são importantes as chaves e os códigos que você traz nele. Mas uma coisa eu fiquei curioso, logo depois desse fracasso e da pivotada para concurso público, você passou de primeira? Não, pessoal. Eu fracassei muito. Então, mas é isso que eu quero saber. Quantas vezes? Que eu sou. Vambora. Fracassei muito, aí comecei a estudar. Mas antes eu preciso contar aqui como foi a meta de você passar no concurso público. Eu tracei uma meta de estudar durante 3 anos. 6 horas por dia. Todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados. E aí comecei a estudar. Né? No início você não consegue estudar só uma matéria. Estudar 6 horas por dia, aí o que eu fazia? Eu estudava uma matéria e cansava, pegava outra, sempre sublinhando. Um mês depois, 6 horas já era besteira. E aí comecei a fazer concurso e comecei a reprovar. Reprovar aquele que eu disse. Você tentou para quê primeiro? Eu tentei para delegado, depois para juiz de direito. Tudo que aparecia de concurso você depois fazia. Para juiz federal. Aí fui reprovando. É aquilo que eu disse, na garupa do sucesso cavalga sempre o fracasso. Mas o preparo, a insistência, né? Você insistir, você persistir, não desistir, foi o que eu fiz. São lições importantíssimas na vida de todo empreendedor, de todo ser humano. A constância. Disciplina, né? Disciplina, compromisso com o seu foco, com o seu sonho. Compromisso com você mesmo, né? Se você quer aquilo, você tem que querer muito aquilo. Né? Você poderia até perguntar, eu até esperei, como é que você disse que ia estudar 6 horas por dia? E não ficava doente, não acontecia alguma coisa, às vezes acontecia. Mas como aquilo era uma meta, quando eu ficava doente num dia, por exemplo, não podia estudar, eu tinha que pagar as horas que eu não tinha estudado no outro dia, ou senão eu dividia em 2 dias para pagar. E como você ganhava dinheiro? Porque o dia tem 24 horas. Eu estudava 6, trabalhava 12, ainda sobrava 6 para namorar ainda, para dormir. Então vamos lá, repete o que você disse. Repete o que você disse, vamos lá. Pessoal, olha... repete, só para entender como é que você dividia o teu tempo. A otimização do tempo. Você tem que procurar otimizar o tempo. Eu estudava 6, trabalhava 12... Trabalhava 12 em quê? Atrás da feira, como advogado. Como advogado. Eu tinha fechado a empresa. Tinha fechado a empresa de cobrança. Uma açãozinha aqui, outra açãozinha acolá, então você para poder fazer a como feira. Advogado, bico como advogado. Tá bom. E dormia 6 horas. E namorava as outras. Ainda sobrava tempo para namorar. Então é isso, otimizar o tempo. E a tristeza de não passar, cara? Como é que enfrenta isso? Porque eu não me lembro de tristeza de não passar. Não lembra de porque culpar o mundo, eu sentia que não estava... Não se lembra de nenhum momento culpar o mundo. Pô, mas eu não passo, fulano passa. Não, porque eu tinha traçado uma meta de 3 anos. Eu comecei a fazer concurso com 6 meses, aí reprovando, mas já chegando
no teto para passar, já chegando no limite, já quase chegando na pontuação. Na pontuação. E aí eu não passei nisso, aí fiz em vários estados. Aí fiz em São Paulo, não passei, fiz em Minas, cheguei perto. Isso tendo dor, né? Tendo isso dor. Sofrimento. O fracasso sucesso tem dor, está né? inexoravelmente vinculado à dor. E assim como o fracasso. Agora, também. dor temporária, né? Claro que um dia essa dor passa, não pode ser para sempre. Claro. E aí, depois de uns 5 ou 6 concursos, eu fui aprendendo, fui estudando, acumulando conhecimento, até porque o conhecimento dele é limitado. O programa é limitado. Então, eu cheguei a ver o programa 3 vezes. Programa de quê? O programa do concurso. 3 vezes. Depois de 1 ano e pouco, aí eu passei no primeiro. Depois passei em vários. Depois você pegou o ritmo. Passei no primeiro, dos primeiros colocados, depois passei em vários concursos. Qual foi o primeiro que você passou? O primeiro eu passei para a magistratura trabalhista. Tá, juiz do trabalho. Depois passei para o Ministério Público do Trabalho, depois passei para outra magistratura, e aí fui passando, mas assumi a magistratura federal do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Isso foi uma grande pivotagem. Claro, você aí virou eu saí juiz. de um estágio de um advogado de começo de carreira, pobre, para ser um juiz federal do trabalho, com respeito. Ao mesmo tempo, eu passei também no concurso para professor da Universidade Federal de Pernambuco. E você começou a lecionar? Comecei a lecionar, né, como professor concursado. Aí depois fiz o mestrado, fiz o doutorado e fui pivotando, fui superando os obstáculos, as adversidades. E foi acumulando riqueza. Não, porque um servidor público não acumula riqueza. Então, agora a riqueza vamos chegar agora. Exatamente. É a chave da riqueza. Como que tá acumular aqui, né? riqueza, pessoal? Não, peraí, antes, calma. Tudo bem. Então vai lá, calma aí, vamos lá. Então você passou para juiz, depois você passou em outro concurso para procurador do Ministério Público. E aí você estadual. E aí você largou um para ir para o outro, como foi? Foi assim. Aí a gente entra em riqueza. Eu sempre quis empreender empresarialmente. Como juiz, você tem muitas dificuldades, até porque você não pode ser gestor, você não pode... Tem que se focar só naquilo. Então a veia empreendedora gritou aí. Tinha sido tolhida. Aí eu falei, eu preciso deixar a magistratura, porque eu quero empreender empresarialmente, eu quero ficar rico. E servidor público não fica rico. Você tem aquele salário, você tem uma vida boa, né? Eu tinha um salário de juiz, de professor da Universidade Federal, ganhava um dinheirinho com minhas palestras de direito, porque na época eu escrevi 9 livros de direito, tem um livro na 10ª edição, por exemplo, Recurso Trabalhista, Ação Rescisória e outros, mas eu queria construir riqueza. Empreender. E como funcionário público, você não constrói riqueza. Eu já vi juiz largando a magistratura para ser deputado, senador, mas para ser empreendedor... Eu deixei para empreender. É você. Foi aí que eu pedi exoneração, mas antes, como eu precisava ainda do salário, eu passei no outro concurso para o Ministério Público. Eu deixei a magistratura por vários motivos, mas um deles é que eu ia morar no interior. Se eu fosse morar no interior, eu passei 2 anos na capital substituindo, eu não ia poder empreender, não ia poder porque eu tinha um sonho de montar um cursinho para concurso, que era um empreendimento empresarial e educacional. E no interior, o que eu ia fazer? Aí eu pedi exoneração, mas eu falei, eu preciso da estabilidade ainda, eu não posso deixar tudo. Passei no concurso do Ministério Público da União, escolhi ficar em Recife, aí montei o cursinho para concurso, que eu também não podia assinar, porque eu podia ser sócio cotista, mas não podia ser administrador. Sócio administrador. Aí entrou meu irmão e minha mãe e minha mulher, que eram os administradores, e eu era da parte acadêmica, eu dava aula, inclusive eu ensinava 5 matérias, era só eu. Mas o cursinho começou a dar certo. E aí eu falei, em breve eu vou deixar o Ministério Público também, porque eu queria criar uma faculdade. Não, então, enquanto você estava com cursinho, você estava como procurador. Procurador. Tá. Eu só aí, quando começou a história da faculdade, foi que você largou a procuradoria? Exatamente. O cursinho teve muito sucesso, mas eu tive a visão de que lá em Pernambuco havia uma demanda pelo curso de Direito, só havia 4 faculdades de Direito na época. Falei, eu tenho que criar uma faculdade de Direito. Fui sócio de um grupo lá, mas que quiseram me passar a perna. Aí já foi uma pivotagem também. Outra pivotagem. Posso até contar isso. Conta. É uma pivotagem importantíssima. Conta essa pivotagem, porque o programa é para isso, sem contar os seus fracassos. Mas isso foi um fracasso, mas que eu superei e depois dei a volta por cima. Pois as lições, Vou contar esse fato aqui. Eu queria criar uma faculdade de Direito, porque só havia 4 lá em Pernambuco. E aí
Lembrando que você, aí nesse período você ainda tinha... Era procurador. Não, mas você tinha o cursinho para concurso. E era o mais famoso da cidade. Tá. Era Biro Jurídico, curso para concurso. E você já ganhava dinheiro com isso? Já tinha mais de 1.000 alunos. Ou seja, já estava com a vida BMW na época. Já estava comprando patrimônio. Já estava ganhando dinheiro como professor, né? E o cursinho também já estava dando dinheiro. Mas eu tive a visão, né, de que lá precisava de mais faculdade de Direito. E aí eu falei, eu vou criar uma faculdade de Direito. Só que eu fui procurado por um grupo, que eu não vou falar nomes aqui, que me propôs uma sociedade numa universidade lá, num campus. E aí eu entrei. Não no seu cursinho, não, no campus dele. No campus dele. Que já existia. Aí me ofereceram 20%. Que não existia não. A gente ia montar junto. Montar zero, tá. Tinha uns problemas jurídicos, eu com advogado. Habilidade jurídica, aí resolvi os problemas e montamos. Eu tinha 20%. Depois que eu montei, aí quiseram me passar a perna. Aí eu tive que entrar na justiça juridicamente, depois fizemos um acordo. Agora, durante esses 2 anos que eu fui sócio, eu sofri muito, pô. Eles querendo me passar a perna e eu, com muita tensão, né? Aquela ansiedade de como evitar que os caras me tirassem da sociedade, me chutassem. Porque você ainda como procurador, claro, inclusive. eu como procurador. E aí eu tive a calásia, ou seja, de tanta tensão, o meu esôfago fechou. Tinha um problema de saúde, né? Saúde grande. Cheguei ao ponto de nem água descia. Eu tinha que fiz mais de 100 endoscopias para abrir o meu esôfago, porque a água não descia. Isso foi um grande problema na minha vida, Já estava casado aí nessa época? Já estava casado, já. Isso foi em 2000, né? E aí eu entrei na justiça com a ação de dissolução de sociedade, aí fiz um acordo. Mas tive que fazer 2 cirurgias depois para poder abrir o meu esôfago. Até hoje eu tenho um problema de refluxo por conta disso. E aí, com acordo, né, com base no acordo, eu montei o meu grupo, ou seja, eu pivotei. Eu tive adversidade, sofri, mas saí por cima. Eu não só saí resiliente, eu saí antifrágil. Muito maior. Melhor. Porque além do dinheiro que eu peguei com acordo, melhorei com causa. Além do acordo que eu fiz, eu falei, agora eu vou montar a minha. Aí dei entrada nos projetos em 2000, 3 anos depois é que saíram as primeiras portarias. E nesses 3, antes de sair as portarias, você continuou? Dando aula no cursinho. Dando aula no cursinho. Virou jurídico. Então todo mês eu ia a Brasília para ver se as portarias saíram. Já passaram 3 anos. Então você já tinha um trabalho, uma receita no CNPJ, no cursinho, e continuava com a sua receita no CPF. No CPF. Tá. E aí quando receita saiu... no CPF e receita de dividendos no CNPJ e também como professor, né? Que eu ganhava como professor e os dividendos que já estava... Legal. Eu já tinha uma vida melhor, né? Já era uma pessoa que ganhava o dobro do meu salário já, como procurador. Foi aí que, dei entrada nos primeiros 6 cursos, passei 3 anos, todo mês eu ia em Brasília, insistindo. Atrás das liberações. Pedindo. E aí saíram, em maio de 2003, saíram as 6 portarias de 6 cursos, dentre eles Direito. E em agosto de 2003, eu fiz o primeiro vestibular para 480 alunos da minha faculdade, chamada Faculdade Maurício Nassau. Aí começou efetivamente o empreendedorismo empresarial e o início da construção de riqueza no empreendedorismo empresarial educacional. E o cursinho? O cursinho, engraçado. Veja que interessante. O cursinho era uma instituição que eu tinha comprado uma casa que tinha 8 salas. Certo. Quando eu montei a faculdade, eu tive que comprar um prédio maior. 480 alunos. E aí, toda vez que a gente lançava um edital para o cursinho, o vestibular da faculdade precisava da sala. Aí a gente fechava o cursinho para usar para algo mais garantido. E aí foi acontecendo todo semestre, a gente ia dobrando de alunos na faculdade e não conseguia lançar porque não tinha sala. Estava uma época boa, né, de demanda. Problema bom, né? Problema bom. E aí eu tive que fechar o cursinho porque a faculdade saiu engolindo o cursinho. Você não pensou em vender o cursinho? Você não tinha mentalidade de equity naquela época? Eu acho que não tinha mentalidade de equity. Podia ter vendido o cursinho, mas naquela época eu não tinha mentalidade de equity. Mas foi tão rápido, tão um crescimento tão exponencial organicamente que todo semestre dobrava. Tanto é que quando eu fundei a faculdade em 2003, fundei do zero, né? Trouxe uns irmãos para trabalhar comigo, até hoje estão comigo, até porque ninguém faz nada sozinho, né? Você tem que criar times. E aí, quando eu fundei a faculdade, 5 anos depois, a faculdade já valia 500 milhões. Uau! 5 anos depois. Mas o quê? Porque aumento de número de alunos? Aumento do número de alunos. 5 anos depois, eu já tinha 20 e tantos mil alunos. Eu já tinha 20 milhões em caixa, eu já tinha EBITDA de
40 milhões. Foi aí que eu, utilizando a chave da modelagem, né, eu comecei a participar da Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, ABMS. Conheci uma pessoa, amigo nosso, Carbonari, e comecei a aprender com Carbonari. A modelar Carbonari. A modelagem é uma chave importante. É outra chave importante que a gente vai falar. Antes de você entrar no crescimento do Grupo Ser Educacional, que veio a ser o Grupo Ser Educacional, você chegou até a lista da Forbes, mas antes disso, é importante para quem está nos assistindo ter uma noção seguinte. Você, ao longo dessa trajetória, antes, até o cursinho, até montar a faculdade, e as situações que aconteceram para trás que você narrou aqui, você teve dissabores, desafetos, muito. Né? Pessoas que ficaram para trás e que você teve intrigas, etc. Como é que você lidou com isso? Você olhou para frente e deixou tudo para trás? Ou você peraí, você pegou uma estrutura e ficou resolvendo para trás e olhou para frente? Eu sempre fui uma pessoa de olhar para frente. Né? Eu acho que a pior coisa que você pode fazer pelo seu futuro é ficar preso ao seu passado. Pois é, por isso é que eu estou te perguntando para orientar as pessoas. A coisa que você tem que fazer é aprender com os erros. Não vou cometer mais erros. Se eu ofendi alguém, não vou ofender mais. Se eu não tinha capacidade de liderança, eu vou aprender para poder liderar. Se eu não sabia lidar com as pessoas. Claro que uma pessoa empreendedora, obstinada, como eu, tive muitos desafetos. Né? Muitas pessoas, posso ter ofendido muitas pessoas, pode ter sido egoísta, mas fui aprendendo com isso, fui pedindo desculpa às pessoas, mas sempre procurando fazer a coisa certa. De forma ética, honesta, íntegra, nunca passei ninguém para trás, mas às vezes atropelava, às vezes esquecia a pessoa que estava do seu lado. Por quê? Porque minha velocidade era muito rápida e as pessoas tinham a sua velocidade. Então eu partia para cima e deixava. Então o que eu quero dizer, com essa explicação que o Janguier está dando a vocês, é só para a gente ter uma noção de que isso acontece no seu crescimento empresarial, profissional. O que você não pode é perder a sua ética. Não, você não pode afrontar os valores de Deus, os princípios de Deus, ser desonesto, ser antiético, não ter integridade. Até porque mas as pessoas não têm a mesma velocidade que você. Ou ela lhe acompanha ou vai ficar para trás. Aconteceu isso, né? Exato. E além dos desafetos como o exemplo que eu dei aí do sócio que eu tive, que os caras queriam me passar para trás. Eles foram desonestos, mas aí, graças à justiça, eu acredito muito na justiça, a gente entrou na justiça e fizemos um acordo lá, né? Ok. Bom, trazendo para os dias de hoje, e aí você teve um momento que você modelou o Carbonari, como você bem colocou, né? E aí nasceu o Grupo Ser Educacional, já era esse nome de universidades que você saiu aqui adquirindo e comprando. Maurício Nassau foi a primeira, não é isso? Não, antes era Maurício Nassau. Maurício Nassau foi a primeira. Com 5 anos, a gente já trouxe um fundo de investimento modelando Carbonari, até porque Carbonari também trouxe um fundo. Eu falei, se o Carbonari pode, eu posso. E aí fui atrás, contratei uma empresa de consultoria. É importante você ter advisors, né? A gente conselheiros, aconselha. Né? A própria Bíblia diz, né? Por falta de conselho você pode fracassar. Quando tem muitos conselheiros, você pode adquirir sucesso. A própria Bíblia diz, isso é um princípio bíblico, a lei do aconselhamento. E aí eu sempre procurei modelar muita gente, inclusive você, eu cito aqui no livro quando falo de investimentos. Você é um dos modelos que eu cito aqui como modelo da minha vida na parte de investimentos. Então comecei a modelar Carbonari e trouxe o fundo de investimento. Na época a empresa já valia 500 milhões de reais com 5 anos. Né? E aí o objetivo era, com mais 5 anos, a gente levar a empresa para a Bolsa de Valores. Esse detalhe que o Janguier está dando é justamente o que a gente falou agora há pouco, mas não explicamos, que é a mentalidade do equity. Exatamente. Não é? Ou seja, quando o Janguier traz um fundo de investimento para dentro do grupo dele, do grupo de empresa dele, ele está valorizando o equity dele, ou seja, não é que ele está abrindo a empresa para um sócio, ele está trazendo um investidor que está setando o valuation. Qual foi o valuation na época? 500 milhões. 500 milhões de reais foi o valuation da época, e que esse valuation, um fundo entra no equity a um valor de 500 milhões de reais, para lá na frente essa empresa valer muito mais, ou seja, o equity dele vai multiplicar. Um fundo entra para multiplicar o valor investido e automaticamente aumentar o teu percentual, aumentar o teu equity, que é o valor do seu percentual que você tem, né, que você distribuiu. Então, assim, só para entender, para as pessoas entenderem que o equity, ele é muito mais poderoso do que o dinheiro no caixa. O dinheiro no caixa você tem que ter, mas na época eu tinha dinheiro no caixa. Na época a gente tinha
quase 20 milhões em caixa, mas a gente ainda captou ainda mais 50 milhões em troca de 11% na época. Mas você carimbou esse dinheiro para quê? Para comprar outras empresas? Foi, com o objetivo de consolidar o mercado. Consolidar. Então a gente começou a comprar outras instituições, tanto é que 5 anos depois a gente foi para a Bolsa de Valores, a empresa já tinha um valor de quase 2,5 bilhões, né? Ou seja, triplicamos de tamanho, aumentamos... É a força do equity. Ou seja, o fundo que entrou a 500 milhões já saiu lá depois, né? A 2,5 bilhões. Então, ou seja, com isso, inclusive, foi que te levou para a capa da Forbes. Exatamente. Que você é um bilionário da Forbes, né? Exatamente. Então, agora, durante essa trajetória de 10 anos... Olha lá, da caixa de graxate ao bilionário. Tivemos muitas pivotagens também, principalmente na própria instituição. Na própria instituição. Tem um exemplo disso? Sim, por exemplo... o MEC criou um critério de avaliação chamado IGC e CPC, que levava em consideração a nota dos cursos, né, do ENAD, e as notas dos cursos somava e dava a nota da instituição. Só que os meus cursos eram muito novos. Só um fez o ENAD. E, na época... o coordenador era pai de uma aluna que brigou com... Eram 16 alunos para mim. 16 alunos fizeram o ENAD. E aí essa aluna brigou com os outros alunos e os alunos boicotaram. E tirou nota 1. Nota 1 no curso de biomedicina. E o que aconteceu? Como os outros cursos não tinham ENAD, qual foi a nota da instituição? Baixa. 1. Sim. Por quê? Porque o critério era novo. O critério era novo e eles... Depois, inclusive, eu entrei na justiça e a justiça determinou que não pode. Se você tem 20 cursos, só um foi avaliado e teve nota 1, você não pode dar nota 1 para a instituição. Mas isso foi horrível, saiu como uma universidade horrível, uma das piores do Brasil. Aquilo foi quase que a gente quebra. E aí você já estava aberta? Não, ainda não. Isso foi antes. Mas eu estou contando ao longo da trajetória da instituição. A situação que aconteceu. Tive que ir para a justiça para superar essa dificuldade. E perdeu alunos com isso? Perdi muitos alunos. Pais viram no jornal aqui, quando saiu, a instituição é horrível, tirou nota 1. Mas foi o erro do MEC. O MEC reconheceu, a gente entrou na justiça, depois a justiça determinou que se uma instituição tem 20 cursos, a gente tinha, e só um foi avaliado porque eram novos, você não pode dar nota da instituição por um curso. Você tem que ter avaliação de pelo menos 10, da média de 50%. Sim. Mas até isso acontecer, isso foi uma adversidade enorme que a gente... E o que te deu forças para lutar contra isso? Um sonho que eu tinha criado e realizado e por água abaixo. Eu tive que me superar, eu tive que brigar no Ministério da Educação, eu tive que ir para a Justiça, eu tive que mostrar aos alunos e os alunos se juntaram à instituição e os alunos foram para a Justiça, porque aquilo era um erro realmente, mas... Foi um erro que prejudicou muito a instituição e a gente quase quebra. Se a gente não fosse uma instituição muito boa, a gente teria quebrado. Entendeu? Então são situações como essa que você tem que ser um verdadeiro resiliente, buscar chaves para poder superar e passar por cima e sair muito maior. E a gente conseguiu resolver depois de algum tempo e saímos muito mais fortalecidos. Aí tivemos que botar nos jornais mostrando que tinha sido realmente um erro e a sociedade reconheceu, né? Mas isso foi muito grave. Foi difícil. Isso foi muito difícil. Passou o quê? 2 anos, 1 ano e meio? Isso passou quase 2 anos. 2 anos. Para a gente ganhar na justiça. Xangue, quando você tem um grande grupo empresarial ou você tem uma pequena empresa, vamos lá, quando você tinha um cursinho e depois você tem um grande grupo empresarial, as dificuldades são outras, obviamente, porque depende muito do tamanho, mas o que é mais desafiador? Porque quando você tem um grande grupo empresarial, você tem um conselho, você tem muitas pessoas para trabalhar junto. Quando você estava no cursinho, você tinha poucas pessoas, era você meio que na força do braço e da inteligência. O que você pode tirar de lição para quem está nos assistindo, no sentido de quando você é pequeno e você... Porque quem é pequeno quer ser grande. Né? E muitas vezes quem quer... Como é que você tira de lição disso? Eu acho que quando você é pequeno e você está só, é mais difícil. Agora, a lição que a gente passa, né, o ensinamento que a gente passa é que mesmo pequeno, procure pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Ou colaboradores, se você não pode pagar, procure dividir, oferecer equities através do partnership, participação em lucros, stock options, né, que é opções de ações. Procure trazer pessoas, porque empresas são feitas de pessoas. O principal ativo de qualquer empresa são
as pessoas. Então, se você está sozinho, é uma pessoa. Mas se você traz 4, 5 pessoas que complementam a sua expertise, complementam o seu conhecimento, até porque você não sabe de tudo. Eu, por exemplo, era muito bom em compliance, porque eu sabia direito tributário, direito trabalhista, né? Gestão mas eu não sabia nada de marketing, não sabia nada de vendas. Então eu procurei trazer pessoas. Procurei trazer meu irmão, que era um especialista em growth e em gestão, porque ele era um diretor de fábrica. Eu procurei trazer uma outra pessoa da área de marketing, mas era de outra instituição. A gente começou a pagar bem, começou a dar participação em lucros. Então, de extrema importância. Agora, hoje é muito mais fácil, né? Muito mais fácil porque você tem conselho de administração, você tem comitês, você tem uma equipe corporativa muito grande com pessoas com cabeça diferente, expertise diferente. Então, pequeno eu acho mais difícil. Se você não tem a mentalidade da composição, né? Porque a grande lição que você está trazendo é assim, mesmo você pequeno, você tem que se juntar de pessoas boas. Né? Você tem que buscar mentorias, você tem que, se você não pode pagar o salário, você traz como parceiro do negócio, como partnership, que a gente chama, que é uma pequena participação em equity, não pode pagar o salário, mas pode dar um percentual pequeno da sua empresa, em troca de uma permanência dessa pessoa com você há alguns anos. Então, basicamente, o que você está dizendo é, modelando uma grande empresa que tem toda a estrutura, que já pode pagar, não é, e tal, mas um pequeno empresário também ele pode se juntar de pessoas boas e fazer a coisa que tem que ser feita. Não é a história, eu só vou contratar se eu crescer. Não, você só cresce se contratar. Você só cresce se tiver as ferramentas corretas. E a principal ferramenta são pessoas, porque empresas são feitas de pessoas, de cabeças. E como você fala hoje em dia é muito mais fácil, é porque, cara, hoje em dia tem centenas de conteúdo gratuito no YouTube. Esse é um conteúdo, né, que está aqui à disposição. E também treinamentos, capacitação. Você tem um treinamento, uma mentoria de 3 dias, eu tenho uma de 2, outro tem não sei o quê. Então, assim, nós temos ferramenta, eles têm acesso a ferramentas que nós não tínhamos na nossa época, por exemplo. Não tivemos. A gente teve que ser autodidata, né? Teve que aprender sozinho e por isso que eu comecei a fazer network na época, procurei modelar as pessoas, porque não existia essas mentorias na época. Então você procurava se juntar a pessoas que sabiam para poder aprender na marra, né? Não existia esses cursos, essas mentorias, era muito mais difícil como tem hoje. Como tem hoje. Algum momento subiu para tua cabeça o sucesso? Não. Algum momento você sentiu, uau, agora eu conquistei o mundo, agora eu tô bem? Não, eu tive vários momentos que, poxa, agora realmente eu tô bem, mas isso não subiu à minha cabeça. Eu não deixei de tratar as pessoas bem. Eu não perdi a humildade, né? É até errado dizer que você é humilde, mas eu procuro ser uma pessoa humilde, tratar as outras bem, porque quando você começa a perder a humildade é o começo da sua derrocada, né? É o começo da sua queda. Então, você tem que estar sempre atento para essa chave da humildade, importantíssima na vida da gente. Então, eu continuo uma pessoa simples, continuo tratando todo mundo como sempre tratei, principalmente meus colaboradores. Hoje, no Grupo C, eu tenho quase 13 mil colaboradores. 13 mil pessoas. E todos me adoram, todos me têm como exemplo. Eu, quando vou lá nas unidades, abraço todo mundo, trato todo mundo bem, tiro foto. Tem gente que, quando ganha um dinheirinho, bota um dinheirinho no bolso, nem fala mais com as pessoas, evita se encontrar com as pessoas. Eu não, para mim é uma alegria, né? É uma alegria estar com essas pessoas. E isso é tanto verdade que você terminou criando um instituto. Né, um instituto para ajudar pessoas, né? O Instituto do Empreendedorismo, que é o Instituto Êxito, que foi idealizado por você e que a pirâmide de Maslow explica um pouco isso. Quando você vai crescendo o seu sucesso, né, você vai depois querendo compartilhar, ajudar, servir, porque as pessoas não entendem muitas vezes por que, Janguier, você dá palestra, por que, Janguier, você faz treinamento, fala sobre empreendedorismo, mas a pirâmide de Maslow explica isso. É porque a gente quer servir no final das contas, né? Que para voltar. Isso é uma questão muito espiritual também. O ser humano ele tem que viver por propósito, ou com propósito. Porque viver sem propósito é apenas sobreviver, existir. Viver por acidente. E eu sou uma pessoa de muitos propósitos. Eu tenho propósitos empresariais, eu tenho propósitos pessoais, eu tenho propósitos sociais. Né? Propósitos empresariais, por exemplo. Eu criei uma empresa bilionária, mas ainda vou participar de outras, pelo menos 10. E uma delas vai ser o Bossa Nova. Muito bem, a nossa. Nós somos sócios, nossa Bossa Nova. Mas outras. Agora,
Claro que... Outra é Non-Stop também, que nós somos sócios. Também somos sócios, a Stanleys, e tantas Transept outras. e tantas outras vão ser empresas bilionárias. Isso é propósito empresarial. Agora, quando eu digo que, do ponto de vista empresarial, é propósito, sim, por quê? Porque você vai gerar emprego, porque você vai pagar impostos, e ninguém cresce se não tiver correto, se não pagar impostos. Ninguém cresce só negando, então tem que pagar. Isso a gente ensina dentro do Código Secreto da Riqueza, da imersão. Mas a gente também tem que devolver à sociedade aquilo que Deus nos deu, né? Se Deus nos deu dinheiro, por que a gente também não ajudar as pessoas com propósitos sociais? Foi aí que eu criei, antes do Instituto Êxito, eu criei o Instituto Janguier Diniz, lá em Santana dos Garrotes, na minha cidade. Santana dos Garrotes fica a quanto tempo de Recife? Fica a 600 quilômetros. É longe, né? E aí, lá eu dou bolsa de estudos para todos os jovens terminam até hoje, que terminam o ensino médio lá e querem ir para a universidade. Já entram na CER. Eu montei um instituto, já entrei na CER, montei polo de ensino à distância, montei tudo lá para o... Então, isso é um propósito social que a gente tem. Mas eu achei isso muito pouco. Foi aí que eu resolvi me mudar para São Paulo e eu tive a ideia de criar um Instituto Êxito de Empreendedorismo. Foi aí que eu lhe convidei e mais outros empreendedores, como João Apolinário, né, como Carbonari, como Chaim, para que a gente pudesse criar uma instituição que tivesse o objetivo de mudar a mentalidade dos jovens, especialmente de escolas públicas, para que eles... mudasse a mentalidade, transmutasse a mentalidade para adquirir uma mentalidade de crescimento e de riqueza. E o que é uma mentalidade de crescimento e de riqueza? É uma mentalidade que é possível sonhar e transformar os sonhos em realidade, não interessa de onde eles venham. E me cito como exemplo, eu vim lá de Santana dos Garrotes, na Paraíba, filho de pais analfabetos. E por que é que eu conquistei fiz coisas que gerassem valor para mim e para a sociedade? Porque eu mudei da mentalidade, Kepler. Se eu tivesse aquela mentalidade do passado, fixa, limitada, eu não teria, porque eu não iria acreditar em mim. Você mostrou aqui várias vezes a mudança de mentalidade. Exato. Então é isso que a gente criou o Instituto Êxito. Hoje tem quase 1.000 associados. Ajudar alunos de escolas públicas a mudar essa mentalidade. Através de vários cursos de empreendedorismo, cursos de habilidades socioemocionais, cursos de habilidades técnicas, gratuitamente. Já passaram mais de 100.000 alunos pelos nossos cursos, pelas nossas plataformas. E, inclusive, a gente recentemente celebrou um convênio com a Unesco, criamos um sistema de ensino sobre empreendedorismo, já implantamos na Prefeitura de Bezerros lá, já estamos implantando em outras cidades. Qual é o objetivo principal? Mostrar ao jovem que você, acreditando em você, desenvolvendo habilidades socioemocionais, fugindo da vitimização, do miseralismo, do sensortismo, do coitadismo, né? Através do autoconhecimento, você pode chegar onde você quiser. Não interessa de onde você vem, se você veio da favela, se você veio lá de Santana dos Garrotes, se você estudou em escolas públicas. Por que não foi comigo assim? Porque não pode ser com eles também. Então, o Instituto Êxito, esse é o objetivo, é um propósito social que a gente tem e que a gente vai levar para todas as cidades do Brasil, se Deus quiser, inclusive para outros países do mundo. Por que não? Ensinar o jovem que não é de onde ele está, mas é para onde ele pode ir, não é? Então isso passa muito por uma questão de mentalidade. Janguier, recentemente nós passamos por um problema mundial que foi a pandemia, né? E muita gente teve que pivotar na pandemia e tal. O que você tira de aprendizado? Qual é a fotografia que você tira da pandemia de aprendizado? Não só no teu grupo empresarial, mas no mercado. Assim, que lição a gente tira? O principal aprendizado que eu tiro é que nós somos criaturas insignificantes nessa infinita Via Láctea. Não adianta você achar que conquistou o dinheiro, que está rico, que chega a uma situação como essa. Eu tive amigos bilionários que morreram, porque na época pegaram e não tiveram hospital. Ele quis até comprar um hospital, mas não pôde. E aí foi muito rápido, morreu. Então a principal lição é essa, né? Do ponto de vista do ser humano, é que nós somos apenas um grãozinho de areia que basta um assopro. Daí a importância de você não ter humildade, não ser orgulhoso, que ter uma espiritualidade desenvolvida, ter fé no Criador, fé na inteligência infinita. E essa foi a principal lição. Mas do ponto de vista empresarial, uma lição é que nós não podemos fugir da tecnologia, né? Nós, por exemplo, lá no Grupo Ser Educacional, em 15 dias a gente colocou todos os alunos para poder ter aula
online de forma síncrona, porque a gente já vinha se preparando, fazendo uma transformação digital. Você já estava nesse caminho? Já né? vinha nesse caminho há 2 anos. Se a gente não tivesse, muitas empresas demoraram meses até poder colocar os alunos, né? E aí nós perdemos muitos alunos, tivemos muito prejuízo ao longo desses 2 anos, né? Que eu vou nem tocar nesse assunto aqui, mas que superamos rápido, pelo menos do ponto de vista estrutural e tecnológico, porque a gente já vinha se preparando. Você não pode, nessa sociedade tecnológica digital, disruptiva, né, que tudo muda muito rapidamente, que pode acontecer uma pandemia como essa, se você não for criativo, for inovador e não utilizar a tecnologia como instrumento de inovação. Embora a tecnologia não seja o fim, mas o é o fim, meio. Mas é um meio da inovação. Então, isso fez com que a gente superasse. Isso foi uma pivotada nossa. Foi uma outra pivotada. Inclusive, hoje você tem um ecossistema de negócios, além do objetivo principal da série educacional. Você tem lá negócios como o Go Digital, né, o Go Bank, não sei, várias coisas que vocês desenvolveram, né? E que são negócios dentro do negócio, não é isso? Negócio dentro do negócio. São várias empresas dentro do ecossistema. Porque hoje tudo é ecossistema. Então, você tem que criar empresa, você não pode perder foco. Você não pode estar com o sistema educacional e criar construtora. Pois é. A não ser que seja construtora para construir. Eu acho que isso é uma lição, Jang. Isso é uma lição importante para os empresários que estão assistindo, né? Não é questão de você perder o foco, mas você, dentro do seu negócio, você tem negócios correlatos, né? Que criem sinergias com o negócio principal, com a atividade principal. Mas eu estava dando exemplo aqui. Você tem um negócio educacional, aí vai criar uma construtora para fazer casas populares? Não. Mas se você criou uma pequena construtora para construir alojamento para estudante, pode. Porque gera sinergia. Né? Gera sinergia, claro. Desde que você tenha a demanda. Eu errei também, foi outra pivotagem que eu tive que dar. Eu fui, na época o Brasil estava crescendo, Pernambuco na época 7%, o Brasil 4% há uns tempos atrás. Eu fui inventar de investir numa construtora de estrutura metálica para trabalhar em portos, porque eu tinha liquidez, mas aí está totalmente fora do meu foco. Não tinha nada de sinergia com o grupo. Com o grupo. Ou até mesmo com a tua família. E aí, por conta de questões, começou a trabalhar para o governo não pagava, aí você sabe como é governo para pagar. Infelizmente, o negócio foi por água abaixo. Eu perdi muito dinheiro. Ou seja, pessoal, vocês prestem bem atenção no que o Jang acabou de falar. Depois de sucesso, depois da mentalidade fortalecida, depois de vários livros escritos... 31, né? Vamos até falar sobre vamos falar agora. Mas ele ainda assim errou e ainda assim pivotou. Ele acabou de dizer que montou um negócio e o negócio não deu certo. Ou seja, perdeu dinheiro. Né? Assim também como a gente continua errando. Eu acho que eu dei essa mensagem que eu queria deixar, porque a vida é um ciclo que se repete e a gente continua errando, a gente não pode cometer os mesmos erros, né? Mas erros novos não adianta. Eu errei mais 2 vezes também, perdi muito dinheiro. Fui inventar de investir em criptomoedas. Pois é. Também perdi. Mas essa é uma outra lição, né? Você achar que o dinheiro pode vir fácil e não vem, né? Dinheiro vem com muito trabalho e com investimentos mais seguros, né? Mas aprendi, não vou mais, não farei mais a mesma coisa. Pois é, e a humildade vem daí, né? Dessa história de dizer, poxa, errei de novo. Então isso é muito importante para você que está assistindo, ainda bilionário, ainda com sucesso, tá te dando a lição de que assim, cara, eu comigo ainda errei de novo outras vezes, né? Então isso é muito importante, acho que vale muito a pena isso. Isso tudo você conta nesses livros? Pois é, eu escrevi 31 livros, desde os 26 anos que eu escrevo livros, né? Assim que passei a magistratura, eu escrevi o primeiro livro, que foi um resumo de aulas de direito. Ainda lá na... E como eu escrevo para vários jornais toda semana, um artigo, eu procuro escrever temas conexos, correlatos, que ao final do ano você dá uma junta e escreve. Você já escreveu 8, né? 9. Mas esse aqui, o Código Secreto da Riqueza, exatamente onde eu conto aqui todas as chaves que eu utilizei ao longo da minha vida. Que são 12, né? São 12 chaves mestras, mas tem as acessórias. Então, eu vou só dizer aqui algumas, eu sei que você sabe de cabeça. 12, eu sei de cabeça, mas aqui. As 12 chaves mestras. A decisão de mudar de vida. Primeiro é a ressignificação da sua vida. Você decide, tem que partir para cima. Que é a pivotagem. Que é a pivotada. Exatamente o programa. Exato, pivotando. É a pivotagem. Né? A programação mental.
Se eu não tivesse programação mental, eu não teria conseguido. Se eu fosse ficar na vitimização, eu nasci lá em Santana, eu estudei em escola pública, como é que eu iria conseguir? Exatamente. Essa é a programação mental. Muito bem. Tem sonhos grandes. Claro, você tem que sonhar grande. Já dizia Jorge Paulo Lemann que sonhar grande dá o mesmo trabalho, sonhar pequeno. Se você sonha em montar um barzinho, você pode nem um barzinho conseguir, mas se você sonha em montar uma rede de restaurantes, mas aí, pelo menos alguns você vai conseguir. Vai conseguir, porque as pessoas têm crença limitantes, né? Eu nunca vou poder ter uma rede de restaurante, só posso ter uma lojinha. Não, essa é crença. Isso é um sonho pequeno. Isso é um sonho pequeno, né? Mas o sonho tem mentalidade limitada. Limitada, crença limitada. Então você precisa ter um sonho possível de ser realizado. Executível. Né? A resiliência. Eu digo sonhos impossíveis, mas sonho impossível, quando eu falo sonho impossível, é sonhos grandes. O sonho tem que ser executível. A resiliência é isso que a gente está falando aqui, pessoal. É você superar os obstáculos, as adversidades, que vão aparecer muitas, né? As dificuldades, e sair fortalecido delas, aprender com os erros, com os fracassos, né? Que é o princípio, um dos princípios principais da resiliência, aprender com os erros e fracassos, pivotar e sair muito mais forte, até antifrágil. O conhecimento, que é assim. Esse todo mundo tem que ter. Tem que ter. Não adianta ter só informação, informação que todo mundo tem, conhecimento é aquele que aplica a informação. Desde que você aplique. Conhecimento foi a chave que mudou a minha vida. Sim, claro. Você mostrou aqui, inclusive. Mostrou aqui, inclusive. É a modelagem que você já mostrou várias vezes aqui. Com os outros. Você começou modelando seu tio, modelou Carbonari, você deu exemplo que modelou comigo investimentos. Muita gente, Jorge Paulo Lemann e por aí vai, né? O trabalho, né? Qual sem propósito? Trabalho. Né? Qual o propósito? Propósito antes do trabalho. Por que eu digo trabalho com propósito? Porque você não deve trabalhar apenas pelo salário. Você tem que trabalhar para deixar o seu legado aqui, como a manifestação da sua passagem pela Terra. O que vai estar escrito na sua lápide, né? Exatamente, o que vai estar escrito? Trabalhar só pelo salário, meu amigo. Quando eu trabalhava só pelo dinheiro, o dinheiro corria de mim. Quando eu comecei a trabalhar com propósito, com missão de vida, o dinheiro começou a correr atrás de mim. Pois é, como eu digo, cara, não adianta você trabalhar pelo dinheiro, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. É isso aí. Então, muito bom. O 7 é o trabalho, o 8 é o networking. Network é uma chave poderosíssima. Agora, a gente tem que ensinar, porque pessoas pensam que fazer network é pegar cartão do outro. Não. Network, meu amigo, ou vender algo para alguém. Vender algo. Network é você construir uma rede de alianças, de verdadeiras amizades, como nós temos. Agora, um dos principais princípios, preceitos da resiliência, do network, é que o network é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Antes você tem que dar, tem que se doar, tem que ajudar, servir, se preocupar com a dor do outro, com o sucesso do outro, para depois, se vier algo em troca, ótimo. Se não vier, você não tem nem que... Você já entra setado, já sabe que não é... Aí você faz network de verdade. Faz de verdade, porque você não tem você tem que ser intencional no network, mas você não pode ser interesseiro no network, né? Não pode. Então, o 9, otimismo e positividade, pensar positivo. Nós temos que ter pensamentos bons na nossa cabeça. Com pensamentos bons já é difícil, imagina se você só tiver pensamentos ruins. Imagina se olhar um copo, tá aqui, esse copo tá meio cheio ou meio vazio? Né? Meio cheio, né? Não ficar, tá meio vazio, podia encher mais. Você tem que estar pensando que está sempre coisas boas, né? Criatividade e inovação, você já falou, muita tecnologia, né? Como instrumento da inovação, tem que estar no mundo da tecnologia, mas inovação não é só usar a tecnologia, não, cara. Inovação é você procurar fazer mesmo as mesmas coisas, mas de forma diferente. Totalmente diferente. Tem que pensar e olhar diferente. Faz diferente, você já está inovando. Ou seja, olhar para onde está todo mundo olhando, dentro do negócio, e enxergar o que ninguém está vendo, né? O 11 é o empreendedorismo. Claro. Ninguém constrói riqueza sem empreender. Eu não estou falando de empreendedorismo empresarial por enquanto, não. Estou falando de empreender antes na vida, acreditar que é possível, acreditar em você. Resolver problemas. Resolver problemas. Aí depois, quando você acredita que é possível, acredita em você, adquirindo uma mentalidade, aí fica muito mais fácil você montar empresas. Porque habilidades técnicas é muito mais fácil. Se você não acredita em você, como é que você vai adquirir habilidades técnicas? E por fim, com tudo isso junto, no seu wallet, no seu pocket, você faz investimentos para perpetuar o sua riqueza. Mas antes de fazer investimentos, você tem que captar investimentos. Captar investimentos. É aí onde a gente entra. A Bossa Nova, a Ipticha, que vai ajudar você, a sua empresa, a escalonar inicialmente, depois escalar. Ou seja, investindo na sua empresa. Daí a importância de você ter lucro, estar faturando, estar validado,
ter um valuation correto para poder, Bossa Nova, para poder o Ipitixa entrar em você. Agora, quando você cresce e tem liquidez, aí você tem que aprender a investir, é outra coisa. Aí você faz o dinheiro multiplicar para você. Então, meus amigos, essas são as chaves, né, que o Janguier escreveu aqui nesse livro, O Código Secreto da Riqueza, que é para transformar a vida de qualquer ser humano e fazê-lo empreender na vida e nos negócios. E, por fim, o mais novo livro é o Seja um Fodido Obstinado, como transformar seu sonho... Com O, né? Com O. Jamais um fudido com tornar-se um autêntico empreendedor e, claro, criar riquezas. E é que ele fala o que a gente falou aqui, né? Eventuais derrotas, fracassos, a questão da humildade, a questão de você mostrar um pouco vulnerável, a você ter obstinação naquilo que você quer, entender os soft skills, hard skills e tudo isso, né, que você fala aqui. Exatamente. Muito bem. Você procura ser um guerreiro. Não pode ficar se vitimizando e se pautar pelos princípios dos guerreiros. E um deles, só para ilustrar aqui, é que se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, sua vida vai ser difícil de insucesso e de pobreza. Vai ser mediana. Vai ser mediano para não dizer medíocre. Mas se você estiver disposto a fazer o que é difícil, meu amigo, como a gente, criar coisas, estar enfrentando sempre, empreendendo sempre na vida dos negócios, sua vida será fácil, de sucesso e até de riqueza. Ainda que você esteja numa situação estável, se você não tiver ainda incomodado, insatisfeito e tiver um propósito, você não vai fazer mais nada. E você não vai construir mais nada. E imagina o que seria de você e de mim sem construir mais nada na vida. Você acabou de dizer assim, vou fazer mais tantos negócios bilionários e vai. Estou começando a minha vida empreendedora hoje. Pois é. Olha que lição maravilhosa. Estou começando a minha vida empreendedora com quantos anos? Hoje. Pô, não precisa dizer a ideia, né? Vou chegando aos 50. Tá bom. Janguier, você quer deixar um recado final aqui pra galera? Quer dizer, meu amigo, obstinado, vocês estão assistindo a gente nesse primeiro programa, né? O Pivotando, né? Que você tem aqui no SBT News, né? No SBT News aqui. Essa primeiro, casa maravilhosa, amigo, você vai ter muitos obstáculos nas universidades, mas tem que ressignificar, tem que virar a chave. E o que é virar a chave? É pivotar, superar esses obstáculos e essas adversidades, sonhando sonhos grandes, né? Mas não apenas sonhando, transformando o seu sonho num projeto de vida. E vou além, num propósito de vida, meu amigo. E aí, ó, comece a lutar com Deus do seu lado, né? Com muita determinação, foco, persistência, perseverança, muita disciplina com amor, muito compromisso com o seu sonho e, sobretudo, com Deus do seu lado, que eu já falei, não tem para ninguém. Não vai dar errado. Que aí você se tornará um verdadeiro obstinado. Seja obstinado que dá. Não tem como dar errado, pessoal. Esse episódio foi um MBA. Janguier, obrigado, gratidão por participar. Aqui contribuindo muito com você, bem, meu amigo e irmão, me ajudando, me contribuindo. Eu amo muito. Muito obrigado. E a recíproca é totalmente verdadeira, a gente se ajuda muito e não poderia ser você, tinha que ser você para deixar essa mensagem de obstinação. Obrigado pelas... E os livros são de presente para vocês, claro, estão autografados aí. Maravilhoso. Já vai para a prateleira agora. E você que assistiu o Pivotando, você já sabe, a gente vai ser sempre aqui um grande empresário, alguém que possa trazer lições empresariais de vida, de negócio, de carreira para você, para ajudar no seu negócio e na sua vida. Agradeço ao SBT a oportunidade de trazer esse conteúdo importante para o jornalismo do SBT e, claro, a todos vocês que assistiram. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, Pivotando. Seja obstinado que dá. Bora.